Tristeza tem sido bastante sufocante quando nós vemos tudo o que está acontecendo no mundo, né? Israel sendo bombardeado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Saulinho explanou aqui os irmãos, quanta coisa tem acontecido. Por que será que está acontecendo tudo isso? Digam comigo numa só voz, cumprimento da palavra de Deus. Digam todos, cumprimento da palavra de Deus. Pedi aos irmãos para abrirem a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 16. Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus, seus ensinos e suas promessas. Deve estar já no telão? Sim. Quero dizer para os meus irmãos que todos os cânticos, músicos, olhem para o pastor, músicos, olhem para o pastor, todos os cânticos que vocês cantaram aqui, diz tudo a respeito do que nós vamos falar a partir de agora. O que está escrito, então vamos colocar de pé para nós lermos a palavra, em reverência à palavra, em respeito à palavra. Educadamente nos colocamos diante do Criador que nos trouxe essa palavra e ele diz, quem crê e for batizado será, e quem não crê será condenado. Os irmãos podem se assentar. Pai de amor, bendito das nossas almas, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração agora. Porque é uma necessidade muito grande que Tu fales ao nosso coração. Que o Senhor se use deste Teu mensageiro, que é limitado, que é rico no Espírito, porque o Senhor o fez rico. Mas que o Senhor venha realizar a grande obra de mudança, obra de transformação, na vida de uma pessoa. A começar por mim, Senhor. Eu preciso. Porque eu quero me parecer cada vez mais com Cristo, com o coração dele. Sobre aquilo que nós cantamos aqui agora há pouco. Então, a Tua palavra se cumpra com o objetivo a que foi destinada. Faça isso em favor dos meus irmãos. Toca-os, mexe com ele. Mexe com a sua consciência, mexe com a sua razão, mexe com a sua mente, faz ele entender que ele não está certo, mas que Tu tens algo para acertar a sua vida esta manhã. Faça isso em nome de Jesus. Amém. A começar, depois de nós lermos esse texto, porque o capítulo de Marcos 16, versículo 15, ele fala que Jesus reuniu seus discípulos e passou a eles uma informação. Aliás, não é bem uma informação, é uma ordem, né, Serginho? Foi uma ordem
a todos os seus discípulos, dizendo a eles: ide a todo mundo, a todas as nações, a todas as terras, a todos os lugarejos, e pregai o evangelho a toda criatura. Então o verso 16 diz assim: aqueles, eu vou colocar no plural, aqueles que crê e que forem batizados serão, e aqueles que não crerem serão condenados. Essa foi a ordem. E este evangelho chegou a mim e a você, através desta ordem de Jesus. Atravessou fronteiras e fronteiras, até chegar a nós. Então, a começar, eu me sinto na obrigação de dizer aos meus irmãos que todas as promessas de Cristo, grande parte delas já foram realizadas. O que Cristo falou que tinha que acontecer, já aconteceu. Outras ainda estão acontecendo. E poucas delas ainda hão de acontecer. Por quê? Porque nós estamos nos últimos minutos do relógio de Deus. O tempo tem apontado o fim de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra, para que eu e você venhamos saber que aquilo que Ele prometeu há de acontecer. E as últimas palavras de Jesus foi: eu voltarei para convosco, para vos resgatar deste mundo de sofrimento. Então, o tempo e o relógio de Deus aponta a volta de Jesus. Olha para o irmão do lado e fala: Jesus está voltando, irmão. Ah, não, está muito fraco, muito fraco. Você pentecostal. Oh, glória! Olha para o irmão do lado e fala: Jesus está voltando. Tem que haver alegria nos teus olhos. Tem que haver fulgor no teu espírito, em dizer: Ele está voltando para me buscar, e vai buscar você também. Ele está voltando, porque Ele é Deus. As palavras de Jesus, todas elas, foram ditas para um grupo de pessoas. E este grupo de pessoas são pessoas que amam a Deus. Você ama a Deus? De coração? Verdade? Então essa palavra foi para você. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 23. Está escrito assim, Jesus dizendo: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos para Ele, e faremos dele morada. Então, olha para o irmão e fala assim: ei, eu estou vendo que dentro de... Não, vocês não estão fazendo o que eu estou falando. Você tem que olhar para o irmão do lado e falar: ei, presta atenção. Eu estou vendo em você duas pessoas que vivem em ti. Pai e o Filho mora em você. Aleluia! Porque é cumprimento disso que Jesus disse. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, e o Pai o amará, e nós viremos para Ele e fazemos dele morada.
Então Jesus e o Pai mora em mim e em você. Glória. Você acredita nisso? Você tem sentido que a sua vida tem sido mudada com a morada de Jesus e do Pai? Tem mesmo? Então, essa palavra é para você. As promessas feitas por Jesus, elas foram então direcionadas àqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Amamos aqueles pelo qual esta palavra extraordinária veio até nós e fez de nós seguirmos os seus passos. Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, pega a tua cruz e siga-me. Então, nós seguimos os passos de Jesus. Seguimos aquele pelo qual fomos ensinados pelo poder desta palavra. Por quê? Porque esta palavra é vida. É vida que transforma pessoas. A palavra do Senhor é vida que modifica a raiz do ser humano. A cacholinha do ser humano não pensa mais como pensava no mundo. Porque o poder de Deus na palavra transforma esta criatura em uma nova criatura. Você acredita? Crê mesmo? Então, esta palavra de vida, ela chegou até nós. E por ter chegado até nós, Jesus então, ele disse, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo de número 5, ele diz: ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas. Olha para o irmão do lado e fala, ei, eu estou vendo você com vestimentas brancas. E Jesus continua o versículo dizendo: ele disse: eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei cada um de vocês diante do meu Pai e diante dos teus anjos. Olha para o irmão, Jesus disse que vai confessar você diante do Pai e diante dos seus anjos, como aquele que foi salvo pelo poder da sua palavra. Aleluia! Eu encho a boca para dizer. Então nós fomos transformados pelo poder desta palavra, que é rica, que é viva e que transformou a nossa vida, e que através dessa transformação nós levamos também a semente da vida, a semente da palavra para outras pessoas, e vamos salvar com ela toda a humanidade, transformando cada um em filhos de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus? Foi transformado pelo poder da palavra? Então também você, através de você, muitos serão transformados pelo poder da palavra. O que é preciso então, meu irmão? Que você abra a boca, que você anuncie, que você fale com a língua. A linguagem que Deus passou para você é a linguagem da salvação. E esta linguagem da salvação, quando você abre a boca e fala deste poder maravilhoso desta palavra, esta semente vai entrar naquela pessoa e vai começar a incomodar ela, e vai começar a mexer com ela, e vai transformar a vida dela, e vai fazer dela um cristão para a vida eterna. Amém? Eu vi tão pouco, amém? Mas eu creio então que o pilar do fundamento, ou a raiz
promessas de Jesus estão todas elas dentro deste capítulo de número 16, versículo 16 do livro de Marcos. Quando ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aí está então o pilar, a coluna, a essência de sustentação desta palavra. Posso ouvir um glória? Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque em primeiro lugar é necessário que aquele que ouve precisa crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe solução que não tenha, não existe problema que não tenha solução. Amém? Você entende isso que eu estou falando? Não existe problema na vida que não tenha solução. Deus tem a solução. Tem solução para tudo. Ele tem solução para a enfermidade, ele tem solução para a vida difícil financeira, ele tem solução para o problema familiar, ele tem solução para você que não consegue guardar as coisas na cachola, na faculdade, ele tem solução para fazer de você uma pessoa abençoada lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você possa estar. Deus tem a solução. Mas precisa crer. Precisa crer. Precisa crer em quê? Precisa crer no Filho de Deus. Precisa crer naquele que foi enviado por Deus. Jesus veio como Cordeiro perfeito de Deus. Como Cordeiro perfeito de Deus, que atendeu todas as necessidades para a salvação, todos os critérios para a salvação. Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus que atendeu todas as necessidades para que eu e você viéssemos a ser salvos. Ele morreu. Ele derramou o seu sangue precioso e inocente, porque assim era necessário para perdão de pecados. O sangue de um inocente foi derramado. O Filho de Deus. Jesus disse: eu vou. Pai, eu vou fazer o que é necessário ser feito para trazer de volta a maior criação que eu e você fizemos. Aleluia. E estes, através de mim, serão salvos para sempre do juízo, da justiça e do pecado. Serão salvos. Eu vou entregar minha vida. Eu vou morrer pelo pecado deles. Eu vou assumir a posição. O meu sangue será derramado como pagamento do pecado. O desejo que precisa ser, o que é necessário ser, o que é preciso fazer, eu vou fazer, para que todos venham ser salvos e ter vida, e vida abundante. Tem muita gente que não tem vida abundante porque não quer, porque não se aprimora, porque não se entrega, porque não se dá. Eu ia deixar para falar isso um pouquinho mais para frente, mas vou falar já agora. Eu tive ontem conversando com o pastor Obed. Esteve na loja do pastor Sérgio ontem. Aquele homem de Deus é uma figura. Faz quase um ano que eu não vejo ele, pastor Sérgio Silvio. E ele foi lá. E ele vai lá, senta no banquinho ali, você conhece, e começamos a conversar um com o outro, e na nossa conversação eu disse para eles assim, falei para ele: pastor, eu não sei o porquê, mas eu sinto que por mais nós pastores, ministradores, ministrantes da palavra de Deus, nos esforcemos
por mais que a gente se dê, por mais que a gente fale, por mais que a gente abra a palavra, por mais que a gente faça os versículos para ele que Jesus ensinou, parece que eles não mudam. Continua tudo do mesmo jeito. Até disse para ele, eu acredito que de tanto ouvir, criou uma pele espiritual que eu chamo de crosta. Crosta espiritual, uma crosta, uma pele grosseira, insensível, que não permite que o poder do Espírito Santo entre no coração da pessoa e comece a fazer tudo de novo, a transformação desejada por Deus. Parece, pastor, que isso está acontecendo. A gente se mata, a gente se entrega, a gente se derrete naqueles púlpitos pregando a palavra, mas a gente não vê aquela mudança em vida de algumas pessoas, não são de todas. Ele falou, pastor, posso falar? Eu falei, claro, pode. Ele disse, a sua obrigação é continuar pregando o evangelho, é continuar falando. Quanto ao fato deles aceitarem ou não, se deixarem transformar ou não, é uma outra coisa, é uma outra situação. Aí ele me fez ver, você lembra, pastor, que a palavra diz que um dia, aqueles que não conseguiram entrar pela porta e entrar para a salvação, serem salvos para a eternidade, baterão na porta insistentemente e dirão, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor, Senhor, eu curei muitas vidas em seu nome, Senhor, Senhor, eu libertei muitas pessoas dos seus demônios. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Aí ele deu uma paradinha e falou assim, você viu bem o que está escrito na palavra? Senhor, eu preguei, Senhor, eu falei, Senhor, eu libertei. Não foi isso que eu falei? Eu falei, é. E veja o que os homens de Deus do passado fizeram. Olha Moisés, quando o mar vermelho se abriu, Moisés, por acaso, em alguma vez na Bíblia você vai ler, que foi ele que colocou o cajado lá e o mar se abriu? Foi ele que fez isso? Não. Ele sempre coloca a pessoa de Deus. Olha então para Josué. Josué conseguiu, juntamente com seu povo, entrar em Jericó. E Jericó era muito bem cercada. Não tinha como derrubar as muralhas de Jericó. Mas eles apossaram-se daquela propriedade, daquelas terras. E por acaso Josué disse alguma vez na palavra que foi ele que fez? Não. Então aí está a diferença. Tem muitos que fazem as coisas porque acham que eles fazem. Mas quem faz não são eles, é Deus. Eu vou me derreter. Se o pastor sumir aqui, eu fui para a glória, não liga não. Aleluia. Marcos capítulo 13, versículo 31. Jesus fala da sua eterna palavra. Lembram-se que o título da nossa mensagem o título é Jesus, seus ensinamentos e suas promessas. Ele está ensinando. E Jesus então fala a respeito da sua eterna palavra. E quando ele fala da sua eterna palavra, ele diz, no capítulo de número 13, versículo 31 de Marcos, ele diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer aquilo
que o profeta Isaías disse. O profeta Isaías disse que tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que vem existir, um dia vai morrer. Se você parar para pensar nisso, e eu levar você numa noite estrelada lá fora, e mostrar para você as estrelas do céu, eu vou dizer para você, todas essas estrelas um dia vão morrer. Porque os cientistas dizem que as maiores estrelas, vamos falar das maiores, que são as mais poderosas em força e em vigor, quanto maior a sua massa, menor será a sua existência. Isso significa que todas as estrelas do céu vão morrer. Se você olhar para o sol, e você olhar para o astro-rei, que aquece, ilumina a terra, um dia ele vai se acabar. Os cientistas dizem que daqui 200 bilhões de anos, o sol não existirá mais. Jesus está dizendo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo, o Deus que criou esta palavra, Ele é eterno. E porque Ele é eterno, Ele vive para sempre. E aquele que determinou, e que falou, e que criou esta palavra, que é o Deus eterno, esta palavra também é viva e é eterna e nunca há de passar. Digam glória. Então, diz então Isaías 40, versos 8. Anotei alguns versículos. Isaías, ele fala a respeito do desaparecimento das coisas que nascem. Nascem, crescem, mas morrem. E desaparecem. Ele fala, a erva morre. A flor desta erva cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele confirma isso. O profeta confirma. Digam aleluia. Cadê a irmãzinha que fala aleluia? Aleluia. Eu estou com saudade de ouvir. Aí, agora vai. Aleluia. Então logo Jesus escolhe os seus discípulos. E ele escolheu 12 para servi-lo. Jesus faz a palavra dele sempre estar em primeiro lugar. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ele escolheu os 12 discípulos. E quando ele escolheu os seus discípulos, ele vê a necessidade maior, presta atenção nisso. Ele vê a necessidade maior de mostrar para eles o que eles precisam saber dentro do seu ministério. Ele reúne todos e começa a ensinar e dizer para eles, olha, dentro desse meu ministério, do qual vocês vão fazer parte a partir de então, vocês precisam saber algumas coisas. E ele começa então falando a respeito da primeira coisa. Ele diz assim, que todos aqueles que servem a Deus, de verdade, olha para o pastor, preste atenção. Todos aqueles que servem a Deus de verdade,
de verdade. De verdade. Você entendeu bem o que eu estou dizendo? Eles vão na contramão daqueles que servem o mundo. Todos aqueles que servem a Deus de verdade vai na contramão daqueles que servem o mundo. Essa foi a primeira coisa que ele disse. Aquele que realmente serve a Deus, ele deve estar preparado para falar, para fazer coisas que o mundo não faz. Primeiro, ele tem que amar as pessoas. Esse amor é incondicional e não é o amor que eu e você temos. É o amor de Deus. É o amor único que tem a capacidade de fazer a gente compreender e entender o valor das pessoas. Você está me entendendo? E ele diz assim: este amor é o amor que eu tenho vos ensinado, para que vocês tenham esse amor. Enquanto que muitos desprezam os outros. O meu verdadeiro discípulo tem dentro dele o meu amor, o meu sentimento, o sentimento da unidade, o sentimento do bem-querer, o sentimento de estar junto, e não separação, e não mudanças de algo que já existe. Amém? Outra coisa que ele fala, o segundo aspecto que ele diz: os meus verdadeiros discípulos têm que estar disposto a dar, a oferecer, quando muitos tomam para si. O meu verdadeiro discípulo, ele tem que estar disposto. Essa é uma disposição que a pessoa tem que ter. Ele tem que estar disposto a abrir mão daquilo que é direito dele, daquilo que lhe convém, porque o próprio Deus dá esse respaldo para ele, mas ele está disposto a abrir mão de tudo isso, do direito que ele tem, para oferecer aos outros. Esse é o serviço diaconal. Disposto a abrir mão do seu privilégio, dos seus direitos, para poder oferecer aos outros a oportunidade de poder se sentir bem no meio do corpo. Por quê? Porque Deus nos ensina que a nossa recompensa não está neste mundo. Vou repetir isso. A nossa recompensa não vem das dádivas que poderão chegar até nós, oferecidas por este mundo. A nossa recompensa vem de Deus. Porque Deus, Ele sabe a hora e o momento e já está reservado para cada um de nós aquilo que nos convém. Ele já separou. Amém? Está me entendendo? Pastor Sérgio está sendo claro. Nas bem-aventuranças, no capítulo 5, do livro de Mateus, Jesus começou a ensinar os seus discípulos, ressaltando o privilégio que somente os bem-aventurados alcançarão. Ele fala da transformação que o seu discípulo, que aquele que recebeu a boa semente, a boa palavra, e chegou até ele fazendo a grande transformação. Ele diz então
esses que foram transformados pelo poder da palavra, estes ganharam um poder maravilhoso de ganho. Quando ele diz, nas bem-aventuranças, ele diz, felizes os pobres, porque, pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os pobres de espírito, ou pobres em espírito, quer dizer a mesma coisa. Quem é pobre em espírito, diz o Senhor, esse é feliz. Por que ele é feliz, pastor? Porque ao receber as boas novas, ele é capaz de avaliar, olhando para si próprio. Ele é capaz de avaliar e dizer que aquilo que os seus ouvidos ouviram, as boas novas de salvação, e que chegou até o seu coração, e lá no seu coração começou a mexer dentro do seu interior, e a partir desse momento, ele consegue fazer uma avaliação e ver o tamanho da sua pobreza, porque ele fala que aquilo que os seus ouvidos ouviram, e que chegou ao seu coração, é tão nobre, é tão rico, que é capaz de transformar a vida dele e trazer a ele a salvação, que por si só, ele não é capaz de obter essa salvação. Então ele consegue avaliar o poder da palavra. Esses são os que Jesus, eu estou sendo claro, você está entendendo? Esses que Jesus está dizendo, pobres em espírito, felizes eles são, porque eles sabem avaliar o poder tremendo que a minha palavra, a palavra de Deus, chegou até o seu coração e fez dele uma mudança de transformação. Ele teve um poder de ganho tão grande. Hoje ele é uma nova criatura. Hoje ele tem um novo caráter. Porque o caráter dele, a nova criatura que ele possuiu em Deus, é diferente de um religioso. Completamente diferente de um religioso. E o que é que nós vemos hoje nas nossas igrejas? Eu já passei por algumas. Eu vim de uma onde tinha 2.000 membros. Eu era pastor ali. Eu vivi no meio deles durante 10 anos. Isso, minha esposa. 15 anos. 11 anos. 11 anos eu vivi. Eu creio que quanto mais você vive fazendo aquilo que você faz e gosta de fazer, você aprende muita coisa. Você traz consigo experiências. E eu aprendi ao longo da minha vida que tem muita gente dentro das igrejas que é um religioso. Não passa disso. Porque ele não consegue ter o seu coração moldado por Deus, transformado por Deus. Ele não consegue dar exemplo de quem realmente tem um coração transformado, coração mudado. E nós vamos tratar desse assunto. No versículo de número 4 ele diz, felizes os aflitos. Justamente eu não trouxe nem a toalha e nem o lenço. Ô glória. Sempre atrasadinhos. Amém. Tem aqui, minha pastora querida, eu tenho aqui. Se você for providenciar, eu tenho aqui. Glória. Então, no versículo de número 4 do capítulo 5, que nós estamos trabalhando, no livro de Marcos, de Mateus, as bem-aventuranças, Jesus então disse, feliz os aflitos, porque serão consolados. Em algumas traduções diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é que Jesus está querendo ensinar com isso, queridos? Ele está dizendo que aqueles que choram, porque pela própria convivência da vida, existem aqui grandes aflições, que traz com ele, nas suas aflições, a tristeza a ponto de fazê-los chorar. Então ele chora, porque a sua condição financeira é precária, porque o seu poder de ganho
não é o suficiente para ele poder assumir seus compromissos, então ele chora. Ele chora porque existe enfermidade no seio da sua família, dos seus entes queridos, e as enfermidades são tão gritantes, são tão terríveis, traz tanto sofrimento àquela pessoa que ele ama, então ele chora. Ele chora quando ele vê problemas dentro do seu convívio na faculdade, seus amigos, a dificuldade que ele tem na compreensão daquilo que dizem os professores e ensinam eles. E ele chega em casa, então ele vai estudar e não consegue, então ele chora. Ele chora quando ele vê problemas dentro da sua própria casa que ele não consegue trazer solução, então ele chora. Isso traz sofrimento para ele também. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. Ele está dizendo, olha, você que está em Deus, você não é capaz de poder sobrepor a tudo isso que você está passando, mas o próprio Deus há de consolar aqueles que nele está. Por isso que ele diz, serão consolados. Quem vai ser consolado? Aquele que chora. Se aquele que chora estiver em Deus, Deus, o soberano Deus, vai trazer o consolo para ele. Você está me compreendendo? Glória a Deus. Vou acabar com os papéis aqui tudo. Glória. Grande parte das vezes da nossa vida é isso. Não, ainda não. Pulei um versículo. Versículo 5. Ele diz, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Jesus está falando de quê, queridos? Digam comigo, mansidão. Vocês estão acompanhando? Vocês estão numa outra nave que eu estou aqui? Vocês estão aqui? Vocês vieram aqui hoje? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus está dizendo, bem-aventurados são os mansos, porque esses mansos irão possuirão a terra. Jesus está falando de mansidão. O que é mansidão? O que Jesus está querendo dizer com essa mansidão que ele está falando aqui? Hã? Jesus está dizendo para nós que nós precisamos ser flexíveis. Olha para o irmão do lado e fala, irmão, aprenda com Jesus a ser flexível. Nós precisamos ser flexíveis nas horas derradeiras, nas horas oportunas. Há momentos na vida da gente em que o paviozinho, e antes dele fazer, não deixa ele fazer isso. Seja flexível. Jesus está ensinando que a mansidão, ela traz para a pessoa o momento certo dele poder abaixar a bola. Está me compreendendo? Sim ou não? Abaixa a bola. Não deixa a coisa tomar volume. Seja flexível. Seja manso. Porque se você for manso e flexível, você vai mostrar que você é uma pessoa cordata. Nós precisamos aprender a sermos cordatos. Ainda que eu e você venha ter razão, meu pastor.
Não é isso? A mansidão está em primeiro lugar, Jesus ensinou. Então, dentro de uma discussão, dentro de uma conversa, diante de um desaforo, mesmo que eu e você temos razão, nós temos que optar pela paz. E a paz é aquela que Jesus tem nos ensinado. Pratica a paz e empenha-te por alcançá-la. Então nós precisamos aprender a chegar ao ponto de pararmos e voltarmos atrás. Para e volta. Valorizando o diálogo e o bom relacionamento para vivermos em paz uns com os outros. Não é assim que funciona? O que está acontecendo lá em Israel? Briga, confusão, destruição. Entre grupo de guerrilheiros da Ramá e todo o exército israelense, todo o povo israelense. O que é que os países lá fora estão querendo fazer? Estão dizendo que a ONU tem que se reunir. Para quê? Para que haja diálogo, para que haja conversa. A boa conversa e o bom diálogo. Isso repercute em paz, traz harmonia. É isso que você precisa aprender na tua vida. Jesus está ensinando nesta manhã para você, não é o pastor Sérgio. O pastor Sérgio é apenas um instrumento para levar a palavra até você, para que você entenda o que é que está escrito a respeito da mansidão. Você lê o texto, quando o texto diz, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Você pensa assim, se eu for manso, a terra é minha. Não, querido, não é isso que ele está falando. Querido, ele está falando para você ser flexível, para você ser manso, para você ser dócil. No momento certo e na hora certa. Maleável. Atendendo o princípio do bom senso. Deixando de lado a discórdia e a ira. Valorizando o diálogo e o bom relacionamento para vivermos em paz uns com os outros. Isso nos traz para nós ganhos. Olha para o irmão do lado e fala assim, Jesus quer que nesta manhã você tenha ganho. Isso traz ganho. Ganho na faculdade, e você não ser torrudo, você não ser aquela pessoa chata no meio dos seus amigos, aonde você quer fazer valer a sua vontade, o seu querer, aquilo que você fala. Você é o bambambam. Você não é nada, meu irmão. Digo mais para você, o dia que você morrer, você vai... Deixa para lá. Vai cheirar mal. Vai ficar fedido. Se você não for enterrado logo. Isso significa o quê? Que você não é nada. Então o relacionamento, o bom relacionamento, é tudo. É o bom senso. Isso é aplicado também nas famílias. Dentro da minha família. A minha família é o Ricardo, é a Priscila, é o Tiago. É a minha nora. Todos nós juntos ali, e as crianças. Nós vivemos em harmonia. Nós vivemos debaixo da paz de Deus. Nós temos coragem de olhar aos olhos uns dos outros e orar uns pelos outros. Durante a semana que nós não nos vemos, nós estamos em oração, pedindo a Deus, Deus visita, Deus olha, Deus cuida, Deus trata. Deus olha, eles têm filhos, eles precisam ser ensinados. Senhor, olha, põe no coração deles o ensino que eles como pai receberam de nós, para que eles também o sejam como ensinadores e possam levar o bom ensino para os seus filhos amanhã. Ensina! Então, é necessário aprender isso. Você está me ouvindo?
Você veio aqui hoje? Conjugal. O relacionamento conjugal é assim. Tem que haver esse bom relacionamento. Porque às vezes sai faísca. Eu e minha esposa, quantas vezes? Sai faísca. Ela tem a sua maneira de ser. Todo mundo olha para ela e fala, você é tão docinha. E vocês olham para mim e falam assim, esse pastor é uma bênção. Tu não me conhece. Papai conhece muito bem. Às vezes sai faísca. Porque cada um tem o seu caráter, a sua formação, a sua maneira de enxergar as coisas. E nós precisamos aprender com Jesus. Jesus fala a respeito da mansidão, do bom senso. Nós precisamos ter bom senso. Não deixar as coisas tomar rumo. Se você atear fogo no carvão, ele vai incendiar. E se você jogar mais álcool nele, mais ele vai pegar fogo, né, Serginho? É. Churrasco sai daqui a pouco. Mas é assim que vai. A coisa funciona assim. Mas nós não podemos deixar incendiar. Nós temos que botar panos frios naquilo que é quente. Embebecido de água para poder apagar. Amém, queridos? Vocês estão me compreendendo? Flexibilidade, unidade, mansidão, buscar o diálogo para que a gente possa encontrar paz e o bom senso entre nós. Isso é que Jesus tem ensinado. Vamos lá. Grande parte das vezes nessa vida precisamos se usar do consenso. E o que é consenso? Bom senso, concordância, né? Aprendendo a abrir mão de nossas opiniões. Ceder quando precisa ceder. Para que não haja conflito com ninguém. Isso exige de você um autocontrole. Deus me deu uma coisa maravilhosa. Eu falei, Senhor, sim, autocontrole. Eu procuro ter. Mas e aí? E quando eu não tenho? O Senhor não deu? Ele disse para mim, se você estiver em mim e eu estiver em você, como há pouco nós dissemos na palavra e vocês recitaram, aquele que me ama, disse Jesus, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e nós iremos para ele e faremos nele morada. Então, se você tem em si Jesus e o Pai, se você tem, Deus mostrou para mim, você não tem o autocontrole. Você não sabe parar quando precisa parar. Mas eu faço você parar. Se você estiver em mim, e se você mostrar para mim, que você tem desejo, ao longo da sua vida, de se ajustar comigo, Deus. Então, se você mostrar para Deus que você tem procurado o autoajuste da sua vida nele, para que ele te ajuste, quando você vai nas suas orações e você diz, Senhor, eu sou um miserável, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. Embora, Senhor, tenha criado a sua criação maior, e eu sei que eu sou a sua criação maior, mas aquele que estragou a mim, me tornou um lixo, e eu sou esse lixo. E eu estou procurando, Senhor, melhorar. E eu preciso de Ti. Porque eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma pessoa que trago a paz, eu não sou uma pessoa, eu quero colocar minha opinião acima das dos outros, e eu preciso de ajuste, que o Senhor me ajuste, que o Senhor me ajude, que o Senhor seja aquele que faz a obra na minha vida. Se você faz isso, você não vai passar por perrengue da vida. Está me ouvindo? Não tem discórdia. Não tem confusão, porque Deus é com você.
Posso ouvir um glória a Deus? Então aplauda o Senhor, não a mim. Glória a Deus. Os jovens não estão aqui conosco, não é? Deus me deu uma coisa para os jovens, mas ainda temos alguns aqui. Deixa eu falar para você, o pastor Sérgio, ao longo de anos, já fui jovem também como você. Eu aprendi bastante coisa com Deus. E na minha mocidade, não sei hoje, mas eu acredito que nada mudou. Na minha mocidade eu vi muitos cristãos jovens. Qualquer coisa que ela faz, ela diz, juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. O que ela está fazendo com esse juramento, jura por Deus? Ela está querendo se autoafirmar ou dar validade naquilo que ela está falando para alguém. É pecado colocar o santo nome de Deus em vão. Não faça isso, queridos. Não use o nome de Deus em vão. Não jure por Deus, é pecado isso que você faz. Se tem alguém aqui que faz, não faça mais. Amém? Você não precisa dar validade naquilo que você fala. A vida de um cristão é, se sim, sim. Se não, se sim, se não, não precisa de mais nada. Não precisa jurar por Deus. Amém? Essa é a vida de um cristão. Então vamos lá em Mateus 5, 7. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Pastor Welber não veio hoje, né? Está lá em cima? Ah, está lá no retiro. Pastor Welber, o pastor Sérgio, vocês têm observado e visto o pastor Sérgio ali no lugarzinho dele? Eu fico sentadinho ali, e eu fico prestando atenção em tudo que está falando aqui do púlpito. Porque eu creio, queridos, que Deus se usa do seu pregador. Eu dou muito valor. Ouvi que quarta-feira o pastor Edson falou. Guardei no meu coração. Orei a Deus por tudo aquilo que ele falou. E alguns domingos atrás, Deus se usou da vida do pastor Welber. E aqui, de cima da tribuna de honra, ele fala a respeito de misericórdia. Ele se usou do capítulo 18, versículo 23 em diante. E ali, naquele texto, fala a respeito de um rei, fala a respeito de um servo e fala a respeito de um conservo. Fala que o rei resolveu, então, enxugar tudo aquilo que alguém estava devendo para ele. Então ele chegou diante do primeiro devedor e cobrou ele para poder pagá-lo. E esse devedor se apresentou como alguém que não tinha o que pagar. Não tinha como pagar a dívida dele. Então o rei se usou da misericórdia. Fala, misericórdia. O rei se usou da misericórdia para com o seu servo e perdoou a sua dívida. E então logo aquele homem sai da presença do rei. O servo vê o conservo e lembra que aquele conservo estava devendo uma grana para ele. E ele vai lá, pega o conservo pelo colarinho. E você tem que me pagar. E você vai me pagar o que você me deve. E o rei ficou sabendo disso. Então, aquele servo que recebeu a misericórdia do seu rei, não se usou da mesma misericórdia para com o seu conservo. Então, eu fico ali sentadinho, ouvindo e prestando atenção nas mensagens. E eu fico pensando, Deus tem um propósito em cada mensagem que ele fala. No meio de nós, deve ter alguém
deve existir alguém que precisa ser misericordioso com outra pessoa, e não é. Por quê? Porque um dia, disse Jesus, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O próprio Deus vai ser misericordioso com ele, desde que ele também o fora misericordioso com aquela pessoa. Então, essa é a mensagem que eu tenho observado e visto a respeito da misericórdia de Deus. Jesus então está ensinando a respeito da misericórdia, e quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de perdão. Aquele rei perdoou a dívida. Foi misericordioso com o seu devedor? Foi. Então ele perdoou. Então eu digo para você, olha, servos e servas do Deus Altíssimo, essa palavra é para você. Por quê? Porque a misericórdia está ao alcance de todos nós, servos e servas. A misericórdia está ao nosso alcance. Nós um dia vamos receber a misericórdia de Deus. Ela chegará até nós, essa misericórdia de Deus. Mas nós precisamos aprender a perdoar, a ter perdão. Essa palavra, misericórdia, é tão somente para aquele que sabe perdoar. Aquele que sabe perdoar, é perdoador, alcançará misericórdia. E tem muita gente que não perdoa. É duro na queda. É de opinião. Não pode ser assim. Nós aprendemos um pouquinho atrás, tem que ser flexível e manso. Amém? E saber perdoar. Glória a Deus. Vamos às promessas de Jesus, vamos ver se eu consigo falar pelo menos uma só ou duas. Tem muitas aqui, mas não dá para falar todas. Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Ele está prometendo que quem passar por esta porta será salvo. João 10, 7 a 9 diz, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Digam glória. Jesus está se autodenominando a porta. Ele está falando que aquele que entra por ele, ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do curral. Ele está dizendo, eu sou a porta do céu. Quem quer morar no céu, tem que passar por esta porta. E quem passar por esta porta, tem que ser obediente à minha voz. Tem que atender aquilo que eu tenho ensinado. Tem que se voltar a mim, tem que reconhecer seus erros, tem que se curvar na minha presença e dizer, Senhor, eu sou um lixo, eu preciso de Ti. Porque como que eu posso me juntar junto aos outros e vou encontrar comida à abastança na glória do Senhor, se eu não conseguir passar por esta porta? Eu preciso passar pela porta do Senhor. Mas para que eu possa passar por esta porta, eu preciso que o Senhor me ensine a passar. Que o Senhor modifique o meu coração. Que o Senhor modifique os princípios da minha vida. Para que eu possa dar exemplo de vida, não só para mim, para os meus amigos, na faculdade, para os meus colegas, na sociedade onde eu convivo, no meio dos meus irmãos na igreja. Eu tenho que aprender. Senhor, eu quero passar por esta porta. Eu tenho necessidade de passar por ela. E o Senhor disse que aquele que passar por ela vai encontrar boa comida, vai encontrar paz, vai encontrar alegria,
para sua alma desassossegada. Amém, queridos? Cortei um monte de coisa, mas amém, glória a Deus. Jesus prometeu vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Nosso irmão mais velho Jesus, ele está ensinando a gente para nós termos vida abundante nele. Ele tem a vida. A vida de Jesus, ela se multiplica em nós, quando nós o temos em nosso coração, e nós mostramos para ele o quanto ele é importante estar em nós. É isso que o pastor estava dizendo há pouco, quando a gente avalia, quando a gente reconhece. Quando você faz isso, você tem um novo caráter de Cristo em você. As promessas que os seus ouvidos ouviram, lembra que eu falei? Chegou ao seu coração. Você avaliou porque são promessas nobres, são ricas promessas. E essa riqueza, essa nobreza da palavra do Senhor, ela transforma o seu interior. E ela faz de você uma pessoa nova, uma nova criatura. Não existe criatura velha, não existe criatura embolorada. Existe criatura de Deus. Amém, queridos? Você vai passar por essa porta ou não vai? Levanta a sua mão e diga: eu vou! Vou fazer o possível. Fala, vou fazer o possível. E vou fazer o impossível. Quem não levantou a mão não vai entrar. Mudou, né? Glória. Jesus promete descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Aquele que vive fugindo do pecado, às vezes a gente ensina isso, né, pastor? Foge do pecado, irmão. Nós estamos ensinando errado. Você não precisa fugir do pecado. Você tem o Espírito Santo que te autocondena nas suas atitudes. Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo fala: nenenina, não vai fazer. Então nós não precisamos fugir, porque isso gera em nós peso. Diga para o irmão do lado: o pecado, fugindo dele, gera peso. Isso mesmo. É isso mesmo, Cátia. Gera peso. Peso, que Jesus disse assim: traga para mim o peso que está sobre os seus ombros. Toma para você o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave. O peso que eu tenho para dizer para você: carrega a sua cruz não é pesada. Porque eu vou tornar a sua cruz leve. Mas você tem que tomar a sua cruz. Para que você possa realmente ser uma pessoa abençoada de Deus. Está dentro dos planos, dos princípios de Deus. Você tem que fazer isso que Jesus está falando. Deixa de carregar consigo a sua luta para não pecar. O Espírito Santo é o seu ordeiro, o seu ensinador. O Espírito Santo diz para você não fazer coisa errada, não faça. Sou repetitivo? Sou. Mas é isso que eu tenho para dizer para você. Amém? A vida que Jesus disponibiliza aos que o seguem é uma vida de sacrifício neste mundo, por isso que ele diz: toma sua cruz. Todavia, depois desta vida haverá vida plena, vida abundante, alegre e feliz, à espera dos que permanecem nele. A vida depois do sacrifício
valerá a pena com certeza. Jesus promete mais uma coisa. Ele diz: eu sou o pão da vida. João 6,35. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo que Ele é o que nos alimenta. Ele é que sacia a nossa sede. Não existe outro alimento, não existe outra forma de você saciar a tua sede. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer com ela? Jorará rios de água viva do interior da pessoa. Então ele disse que ele é aquele que sacia a sede. Ele fala: olha, quem de mim se alimenta não vai morrer jamais, vai viver para sempre, e nunca mais terá sede também. Porque Jesus é a fonte da qual eu e você, nos alimentamos e bebemos para a vida eterna. Acreditamos nisso? Essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. Jesus promete descanso. Vinde após mim todos vocês que estão cansados, carregados em suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Acabamos de falar a respeito disso. Por último, eu queria chegar aqui. Jesus promete que vai voltar. Quem acredita nisso? Poucos. Será que ele vai voltar mesmo? Ou será que ele desistiu? O pecado do homem tem se proliferado tanto no meio da sociedade. Acho que não vai vir mais não. O que você acha? Não sei porquê. Cada pergunta que se lança aqui do púlpito, né, pastor? Ninguém responde, né? Fica todo mundo na moita. Fica com medo, não sei porquê. Fala: eu acredito que Jesus vai voltar. É pouco, eu quero ouvir todos. Eu acredito que Jesus vai voltar. É isso que ele quer ouvir. Ele disse que vai voltar. Ele disse, no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, pois diria a vocês: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei para vós outros. E depois ele diz o quê? E vos levarei para comigo. Por quê? Porque aonde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus está dizendo. Ele é uma pessoa que ele quer que você esteja com ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Aonde eu estiver, você também vai estar comigo. Veja o desejo dele. Não é só o fato dele vir buscar e fazer você morar na morada do Pai. Não. Ele falou: não, eu quero que vocês estejam comigo. Por quê? Porque aquilo que você não aprimorou na terra, de ser como ele é, de ter o caráter dele, de fazer as coisas que ele faz, de pensar a maneira que ele pensa, de executar as obras com que ele executa, ele vai ensinar isso na glória, e você vai aprender com ele. Por isso ele disse, olha, aonde eu estiver, você vai estar comigo, para que você aprenda os meus ensinamentos. Ele disse que vai voltar. Eu confio que ele vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar. Eu creio que ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe até onde vai chegar o tempo deles voltar. Ele sabe. Ele falou que o momento e a hora é coisa do Pai.
Pai, mas ele sabe que quando chegar o momento e a hora certa, Jesus tem esta consciência de um dia, ao voltar, pegar todos e abraçar para junto de si, e dizendo: agora ninguém mais vai separar você de mim. Ele prometeu, e ele vai cumprir a sua promessa. Aquele que disse: eu vou para perdoar pecados. Agora, ele diz: eu volto para levar comigo a minha igreja e o meu povo, aquele que a mim serviu durante anos. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Vamos colocar de pé. Pai querido, nós, mais uma vez, pregamos a Tua palavra. Não sei se eu fui suficiente para atender os anseios do seu coração, mas eu tratei com eles aquilo que o Senhor tratou comigo. Eu os ensinei nesta manhã de domingo como e de que forma cumprir os seus ensinos para viver uma vida feliz. Tu sabes que vai de cada um aplicar em sua vida ou não, desejar fazer o que foi ensinado ou não. Mas uma coisa eu sei: tu aí do céu esteve assentado no trono ao lado do Pai, assistindo e vendo o que foi dito aqui esta manhã. Eu cumpri com todas as letras. Eu falei, o propósito foi dito. Peço-te que assim seja com todos eles. Que o Senhor visite cada coração, cada vida. Que cada um possa sair daqui esta manhã e ir embora para casa, mas pensativo naquilo que os seus ouvidos ouviram, pensando em si próprio e as condições pela qual ele está vivendo e o quanto ele precisa de ti. Faça isso, Senhor. Espírito Santo, nós contamos contigo. Tu vieste para convencer o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque os homens, o Senhor, se tratando de Israel, não quis recebê-lo como Messias. Ele disse: eu vim para os seus, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Mas diz o Senhor: tantos quantos a mim recebeu, eu os fiz filhos de Deus. Da justiça, porque ele disse: eu volto para o Pai e vocês não me verão mais. Como é triste a gente olhar uns para os outros e ver tanta necessidade, e ver que a gente não é completo para poder entrar na vida deles e fazer a obra. Mas nós sabemos que o Espírito é quem faz. O Espírito vai trabalhar. O Espírito vai mexer aonde precisa mexer e tratar onde precisa ser tratado. E o juízo, o Espírito Santo veio para mostrar aos homens deste mundo que Satanás
nosso maior inimigo já está condenado. Ele bem sabe disso. Agora, abençoa a tua igreja, Senhor. Toma cada um em tuas mãos e retorna aos seus lares este domingo. Que seja um domingo abençoado, um domingo de família, Pai, onde a tua paz seja a paz que foi ministrada essa manhã, meu Deus. A paz da conciliação, a paz da flexibilidade, a paz da mansidão, da misericórdia, do perdão. Que assim, Senhor, seja, no nome de Jesus. E os que concordam comigo digam amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Receba a bênção apostólica. Que a paz do nosso Senhor Deus, o bendito Pai da glória, que a ação do seu Espírito, o Espírito que convence o homem do seu pecado, que o Cristo bendito que trouxe a salvação possa continuar trabalhando na tua vida e mostrando a você o que é viver e o que é a verdadeira vida. Assim seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Terminado o nosso